isso aí. Olha, ainda falando de política nacional, o ex-ministro Ciro Gomes responderá na Justiça pelas declarações ofensivas contra a senadora Janaína Farias, que assumiu o mandato no Senado enquanto a suplente do ministro da Educação, Camilo Santana. A notícia é do Metrópolis. O Ministério Público Eleitoral do Ceará denunciou Ciro à Justiça Eleitoral por violência política de gênero. A acusação, feita em 3 de maio, foi noticiada pelo jornalista Carlos Maza. A promotora eleitoral, Sandra Viana Pinheiro, da Zona Eleitoral de Fortaleza, denunciou Ciro com base em 3 ocasiões em que ele ofendeu a senadora. Ao afirmar e reafirmar que a senadora não tem preparo para assumir o mandato, o ex-ministro se referiu a ela como, abre aspas, assessora para assuntos de cama do Camilo Santana, fecha aspas. Noutra oportunidade, assessora de alcova. E, por último, pessoa que organizava as farras de Camilo Santana e cortesã. Olha, decididamente uma pessoa que já perdeu uma campanha. Ciro Gomes não goza das suas faculdades mentais. Não, ele goza. Ele goza. Não, uma pessoa que perdeu isso. Uma pessoa que perdeu a campanha presidencial por conta disso, porque ele estava indo bem, indicava-se que ele iria ganhar até ele responder qual é o papel da Patrícia Pilar. Dormir comigo. Foi. Acabou a campanha dele. Acabou. E aí é interessante, Nado. Ele é desequilibrado. Ciro Gomes é completamente desequilibrado. Eu sempre sou contra. Eu não posso acreditar que uma figura pública tenha coragem de fazer isso recorrentemente. Isso aí já não é. Isso é um cara desequilibrado. Isso não pode ser um papel. Isso não é uma figura, não é um personagem. Isso é uma demonstração clara de uma pessoa desequilibrada. Um homem desse nunca poderia ser homem público. O cara já foi governador do Ceará, já foi ministro várias vezes. Que é isso? Foi ministro da Fazenda, amigo, não foi? Se a gente for entrar em perfis que não deveriam estar na vida pública. Não, eu sei, mas essas atitudes de Ciro são recorrentes. Eu concordo muito com ele, porque é o seguinte, eu acho que, na minha cabeça, eu sempre critico quem entra com esse tipo de ação. Já ontem eu critiquei o Arthur Lira, porque eu acho normal o menino chamar ele de excrementíssimo, ele é uma figura pública. Né? Agora, nesse caso aí de Ciro, já é uma outra conotação completamente diferente. Né? Ele vai na questão assim pessoal de algo íntimo, que se fosse verdade não era para ser dito. Se fosse verdade, mesmo se fosse tudo isso fosse verdade, não deveria ser dito. E aí imagine quando a gente não tem a menor comprovação. E da forma como ele faz, de maneira grosseira para agredir, para rebaixar, deselegante. E acho que a condenação, nem sei o valor, mas foi pouco. Foi pedida. E aí você vê o seguinte: esse é um caso típico que não precisa de regulamentação. Ele disse isso, o próprio Ministério Público está indo em cima dele com uma multa pesada. Eu acho que cabe também um processo criminal. E está tudo lá no Código Civil, está lá no Código Eleitoral, está lá no Código, nas leis eleitorais, e está lá no Código Penal. Tudo bem discriminadinho o que Ciro pode pagar e o que deve pagar em relação a isso que disse. Esse comportamento do ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito. Ciro já foi absolutamente tudo de poder aqui no Brasil, mas ele hoje é uma figura totalmente sem credibilidade. Ele não tinha mais com quem brigar. Em Luciano ele brigou com o Cid, o irmão dele. Então eles estão rompidos. Hoje Ciro Gomes é uma figura isolada, uma caricatura do que você não deve ser na política. É isso aí. Vamos lá? Quem viveu a história se lembra, 10 anos atrás, era inaugurada a Arena das Dunas, uma estrutura grandiosa, nascia para sediar. Ele botou uma bala na boca enquanto eu estava comentando. Eu engoli. As minhas balinhas que